Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E se você é um desses profissionais que quer viver de neuropsicopedagogia, está no lugar certo. Então eu já vou dizer uma coisa, você que está chegando, pega seu papel, caneta, que o sprint dessa live aqui vai ser de muito conteúdo. Tudo o que você precisa saber para começar a viver de neuropsicopedagogia. E desde o início. Então a gente vai fazer aí um panorama geral do que é a neuropsicopedagogia, o que você precisa, o que é avaliação. Pega seu papel, pega sua caneta, pega a sua água, que a metralhadora do conhecimento vai disparar, vai começar, hein? Primeira coisa, pra gente, como que a gente vai viver de neuropsicopedagogia? Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? O que é neuropsicopedagogia? Como que a gente vai viver de neuropsicopedagogia se a gente não sabe o que é neuropsicopedagogia? Então bora lá, agora é hora da tabuada. Mentira, vamos lá. Qual é o conceito da neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência transdisciplinar que está fundamentada na neurociências aplicada à educação, com interfaces da pedagogia, da psicologia cognitiva, e ela tem como objeto formal de estudo entender o funcionamento do sistema nervoso e a sua relação com a aprendizagem. Isso é neuropsicopedagogia. Então, como assim? Ela tem dois aspectos. Ela é uma ciência, tá? Mas ela tem o seu aspecto prático. Então, eu gosto de dizer que a neuropsicopedagogia é uma ciência prática. Por que ela é uma ciência prática? Bom, vamos entender primeiro por que ela é uma ciência. Então, ela tem esse conceito que ela é, o conceito dela já diz, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar. Isso quer dizer o quê? Que mesmo ela tendo fundamentação, base, esteja embasada na neurociências aplicada à educação, na pedagogia, na psicologia cognitiva, ela é uma ciência independente, ela tem a sua autonomia, ela é uma ciência nova, ela é uma ciência própria. Ai, Patrícia, meus olhos brilham também quando eu falo esse conceito. Bom, e por isso, por ela ser uma ciência totalmente independente, ela está ali, tem o seu campo de atuação, ela tem o seu campo de pesquisa, ela tem o seu objeto de estudo. Então, a neurociência, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência autônoma. Ela não é uma ciência que precisa de outras ciências para construir seus postulados, mas ela é uma ciência nova e por isso ela está engatinhando. E aí eu escuto pessoas falar assim: ai, cadê os teóricos da neuropsicopedagogia? Ai, cadê os postulados da neuropsicopedagogia? Gente, uma ciência não surge da noite para o dia. Uma ciência como a neuropsicopedagogia, hoje ela vai usar os postulados das ciências que dão base para ela. Neurociências aplicada à educação, pedagogia, psicologia cognitiva, e é de lá que nós tiramos nossos postulados. Mas cadê os teóricos da neuropsicopedagogia? Estão aqui, e eu ouso dizer que estão aqui nessa live, porque sou eu, é você, que vai e pesquisa sobre, que vai a campo colocar essa ciência em prática, e que vai, possivelmente logo aí em breve, publicar artigos científicos, livros, materiais, instrumentos de avaliação, de intervenção para a neuropsicopedagogia. Então, ouso dizer que, cadê os teóricos? Estão aqui, sou eu, são vocês que vamos trazer esta teoria à prática. Porque assim, ela é muito nova, gente, ela é uma ciência muito nova, ela surgiu no Brasil, ela não tem campo ainda em outros lugares do mundo, tá? A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência 100%
patrimônio nacional. Ela é 100% brasileira. E olha só, tô pertinho aqui da onde surgiu, que foi aqui em Santa Catarina, numa faculdade aqui em Santa Catarina, que surgiu aí os primeiros estudos transdisciplinares que trouxeram à vida essa ciência incrível que é a neuropsicopedagogia. E isso aconteceu, sabem quando? Em 2008. Gente, 2008, olha só, a nossa ciência, ela é adolescente. Ela tá aí com seus 13, 14 anos, novinha de tudo, mas com um potencial de crescimento, com um potencial de auxiliar os sujeitos com dificuldade de aprendizagem, que é imenso. Não tem nem como mensurar ainda. Por quê? Porque nós só estamos aplicando isso aqui, ó, uma pontinha da neuropsicopedagogia. Por isso que a gente tem esse movimento, né, de colocar a neuropsicopedagogia em ação, e é por isso que eu venho aqui compartilhar esse conhecimento com você, para que você compartilhe esse conhecimento com mais pessoas, porque eu e você somos os porta-vozes da neuropsicopedagogia. Eu e você seremos aí os teóricos da neuropsicopedagogia. Nós vamos aí nos debruçar sobre essa ciência que é tão incrível. Então, quais são aí o objetivo dessa ciência, da neuropsicopedagogia? Então, a gente viu lá no conceito dela que o objetivo da neuropsicopedagogia, o objeto de estudo, é entender o processo de aprendizagem numa perspectiva da compreensão do sistema nervoso. O que é isso? Quer dizer que a gente vai ter como objeto de estudo a neuroaprendizagem. Mas, Karen, o que é isso, a neuroaprendizagem? É compreender o processo de aprendizagem a partir do funcionamento do sistema nervoso, tá? Vamos pensar em aprendizagem e daí em neuroaprendizagem, tá? A aprendizagem é o ato de aprender, né? Se a gente for lá no dicionário, vai estar escrito isso. A aprendizagem é o ato de aprender. E qual é a diferença da aprendizagem para a neuroaprendizagem? Bom, para aprender, nós precisamos de várias coisas, né? Por exemplo, se eu escuto alguém falando um conteúdo, né? Uma informação, eu estou aprendendo. Se eu leio um livro, eu estou aprendendo. Se eu estou observando as pessoas, eu estou aprendendo. Enfim, existem vários meios de aprender. Por exemplo, a linguagem, ela é uma função que nós temos cognitiva, das mais importantes, das mais complexas, é aquela que faz com que nós nos distanciemos de outros animais. Por quê? Porque é por meio da linguagem que nós conseguimos ser seres comunicáveis, sociáveis, né? Temos toda essa estrutura de sociedade que a gente vive hoje, né? Por meio da linguagem. Então ela é muito complexa, tanto que literalmente tem estudos que mostram que existe uma marca no cérebro humano no período pré-histórico, como era o cérebro antes e depois da linguagem. Tá? Existe esses estudos comprovados, é incrível. Você vê assim a impressão digital, né? As marcas, a delimitação, os sulcos, o formato que acontece no nosso cérebro quando o ser humano passa a usar da linguagem como comunicação, passa a desenvolver essa linguagem. Então, a linguagem, ela é algo que todo ser humano tem a predisposição para aprender, mas a gente não nasce com ela. Tá? A gente não nasce com a linguagem. Por exemplo, um aprendizado que é inato, respirar. A gente nasce e a gente já respira, certo? Né? Nós somos expostos aqui a esse meio ambiente, o oxigênio tá ali. Primeira coisa que o bebê chora para respirar, porque abre o pulmão, porque o oxigênio entra pela primeira vez naquele pulmão e aí o ser humano chora. Então, ele usa esse ar, ele vai começar a respirar, isso é inato. Agora, a linguagem, que é tão importante quanto a respiração, ela é 100% aprendida. E como que a gente vai aprender a linguagem?
A gente vai aprender nos contextos sociais que a gente está inserido, nos meios, né, que a gente está inserido. A gente vai aprender na escola, mas a linguagem, ela precede a aprendizagem acadêmica escolar. A gente já começa a aprender a linguagem quando a gente nasce, quando os outros seres humanos começam a interagir com a gente por meio da linguagem. E aí o que acontece? O ambiente é fator importante para a linguagem, né? Então, existe a aprendizagem. Por exemplo, um bebê que quando a mamãe fala assim, vamos tomar banho? Ele já sabe o que é isso. Ele sabe o que significa vamos tomar banho. Ou vamos papar? Quem quer papar? O bebê já sabe o que é papar. Quer comidinha, quer comer, enfim, né? Mamar, enfim. Isso é linguagem, isso é comunicação. É ensinada pelo meio, tá? Dentro da função cognitiva linguagem, existe uma área que é a nossa linguagem verbal. E aí a gente trabalha com línguas que são idiomas. Por exemplo, se todo mundo nascesse com a linguagem de forma nata, todo mundo falaria o mesmo idioma, assim como todo mundo respira da mesma forma. O sistema respiratório é o mesmo. Por quê? Porque isso é uma aprendizagem nata, nasci com ela. A linguagem não, ela é ensinada, ela é aprendida. Então ela tem a interferência toda do ambiente que você tá. E isso por si só é uma aprendizagem. Você aprendeu algo por qualquer estímulo, por qualquer meio que foi proporcionada aquela informação. Agora, a neuroaprendizagem. O que é a neuroaprendizagem? É você entender os aspectos neurobiológicos da aprendizagem. Vamos falar da linguagem, por exemplo. Como que o nosso sistema nervoso processa a linguagem? Ele vai receber uma informação, vai tentar assimilar por meio da memória de trabalho, por meio da área, né, de linguagem, vai acionar as sinapses, né? Então tudo isso vai lá gravar essa informação lá na área de Wernicke, que é onde está gravado, né, o nosso repertório linguístico, vai acessar a nossa memória de longo prazo, que é onde está associado aquele símbolo com aquela simbologia, com aquele significado, com o significante, e aí vai acionar a área de Broca quando for uma linguagem oral, para que a gente possa falar, nos comunicar. Então, assim, o sistema nervoso, ele vai acionar N áreas, né, do cérebro e das outras estruturas desse sistema nervoso para aprender a linguagem. Não só a questão do fator do estímulo externo. Então, quando a gente entende os aspectos neurobiológicos da aprendizagem, é isso, é você saber como funciona essa engenhariazinha do sistema nervoso que vai ser exposto a um estímulo, e aí a diferença entre aquele que foi exposto e conseguiu aprender, aquele que foi exposto e não conseguiu aprender, tá? Isso é neuroaprendizagem, isso é nosso objeto de estudo da neuropsicopedagogia. E aí, uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que a neuropsicopedagogia, ela vai trabalhar com os aspectos da aprendizagem. A gente não vai trabalhar com outras questões. Por exemplo, nosso foco não é uma educação especial inclusiva, por exemplo. Nosso foco não é uma aprendizagem acadêmica, um componente curricular, uma aula particular, um reforço escolar. Nós vamos trabalhar com estimulação dessa máquina que é o nosso sistema nervoso, para que ele possa ser capaz de aprender por qualquer estímulo, seja ele um estímulo ambiental, seja ele um estímulo sensorial, seja ele um estímulo cognitivo, tá? Então, essa é o nosso objeto de estudo. Gente, imagina que eu fiz um roteiro gigante e isso nem estava no meu roteiro. Mas vamos lá, vamos voltar para o roteiro então. Então, a neuropsicopedagogia enquanto ciência, ela é uma ciência transdisciplinar, ela tem como bases teóricas a neurociências aplicada à educação, a pedagogia, a psicologia cognitiva. Ela tem ali como fundamentos e objetivo entender o processo de aprendizagem na perspectiva neurobiológica, que é o quê?
que é entender a engenharia do sistema nervoso e como esse sistema nervoso processa a aprendizagem e estimular esse sistema nervoso, essa estrutura cognitiva para desenvolver a aprendizagem nas pessoas. Então a gente trabalha com esse objetivo, essa é a nossa função: estimular, potencializar, desenvolver, consolidar processos de aprendizagem. E isso independe se é para sujeitos com transtorno, com síndromes, com patologias, ou sem transtorno, sem síndrome, sem patologia, com altas habilidades, com deficiência intelectual, porque a nossa função, ela não é exclusiva de educação especial inclusiva. A nossa função não é de reforço escolar, aula particular. A nossa função enquanto neuropsicopedagogos é entender a neuroaprendizagem, proporcionar, né, um estímulo cognitivo para ampliar a estrutura cognitiva para que os sujeitos sejam capazes de aprender qualquer coisa, não só componente escolar, embora muito, né, do nosso público-alvo vem, né, da crianças em fase escolar. Bom, qual que é então o aspecto prático da neuropsicopedagogia? O aspecto prático é que nós temos dois campos de atuação bem delimitados, tá? Dois campos de atuação bem delimitados. Nós vamos, então, como eu falei, atuar diretamente com a aprendizagem, com a neuroaprendizagem, com a estimulação cognitiva, com o desenvolvimento de estrutura cognitiva, para que o sujeito possa aprender. Independente se esse sujeito tem diagnóstico ou não tem diagnóstico, independente se ele tem transtorno ou não tem transtorno, independente se ele tem dificuldade, déficit ou altas habilidades. Nós vamos auxiliar essa estrutura cognitiva para que ela possa se expandir e cada vez ampliar o seu processo, a sua capacidade de aprender. Esse é o nosso objetivo enquanto neuropsicopedagogos. E daí, como a gente está falando da neuropsicopedagogia enquanto campo prático, então quais são os dois campos de atuação da neuropsicopedagogia, tá? Quais são? Vamos lá. Vamos lá, campos de atuação da neuropsicopedagogia, porque eu falei que ela é uma ciência prática, né? Uma ciência totalmente prática. Então, ela tem dois campos de atuação. E esses campos de atuação são campo clínico e campo institucional. Esses são os dois campos de atuação da neuropsicopedagogia. Campo clínico, campo institucional, tá? Karen, qual que é a diferença em campo clínico e campo institucional? Primeira coisa que eu quero falar para vocês já ouviram falar em falso cognato? Já ouviram falar em falsos cognatos? Que são palavras estrangeiras que têm uma expressão próxima a palavras nossas, né, da nossa língua mãe, nossa língua materna, mas que querem dizer totalmente o contrário, que não tem nada a ver com aquilo que querem dizer. Por exemplo, a palavra push. Push em inglês, né? Push, escreve P-U-X, push. Não, escrevia também? Nem sei agora. Push, enfim. Quer dizer empurre e não puxe, né? Pra gente, push é puxar alguma coisa, mas push é empurre. Isso chama falso cognato. Agora nós estamos tendo aula de inglês na live. É a minha cara, gente. Bora lá. Pra vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Quando a gente fala em neuropsicopedagogia clínica e neuropsicopedagogia institucional, esses dois termos, clínico e institucional, são quase como falsos cognatos. A gente pode entender eles como falsos cognatos. Por quê? Primeira coisa, push, isso mesmo, P-U-X-H, é isso aí mesmo. Obrigada, Cris. Me deu um branco na cabeça. Pra vocês verem como eu não sou expert em inglês. Ainda bem, sou expert em neuropsicopedagogia. Vamos lá. A gente tem ali... Ui, até fugiu agora. Neuropsicopedagogia clínica, a gente tem esses dois campos de atuação, clínico e institucional. E eles têm uma característica de falso cognato. E eu vou explicar pra você por quê. Por quê? Quando a gente pensa em neuropsicopedagogia clínica, o que você pensa? Você pensa que é uma neuropsicopedagogia que a gente vai atuar, o profissional neuropsicopedagogo vai atuar
em clínicas, hospitais, né, postos de saúde, nessas áreas que são vinculadas ao meio da saúde, né? A área de saúde. A neuropsicopedagogia clínica é da área de saúde. E quando a gente pensa, né, em neuropsicopedagogia institucional, o que a gente pensa? A gente pensa, é o neuropsicopedagogo que vai trabalhar em escolas, em instituições. Mas, como eu falei para vocês, é um falso cognato, porque não é isso. O princípio da neuropsicopedagogia clínica não é trabalhar em área de saúde, em clínicas e hospitais. O princípio da neuropsicopedagogia institucional não é trabalhar na área educacional, em escolas, em, sei lá, não. O princípio da neuropsicopedagogia clínica é atendimento individualizado, é atendimento onde você atende um paciente por sessão, você atende um paciente por protocolo, por atendimento. Você não vai atender mais do que um paciente, você vai fazer um atendimento individualizado, personalizado, clínico, tá? Como um médico. Você vai ao médico, ele vai atender só você. Ele não vai atender você. Por exemplo, eu vou lá no oftalmologista. Daí eu entro na sala e ele fala, não, pode vir aqui, Jennifer, pode vir, Jéssica, vamos fazer um exame coletivo aqui. Não, o atendimento clínico do médico, né, vai ser de forma individualizada, tá? E é isso que é o princípio do atendimento clínico. Então, marca aí. Princípio do atendimento clínico, atendimento individualizado. Nesse princípio clínico, nós temos atendimento individualizado, que é você e o seu paciente. Viu como parece um falso cognato? Tem nada a ver com a área de saúde. Por quê? Porque você pode atender com neuropsicopedagogia clínica, você pode ser neuropsicopedagogo clínico. Pode ser em clínicas, pode ser em hospital, pode ser em pronto-socorro, pós-saúde, né? Pós-saúde, pode ser em ONG, pode ser em escolas, pode ser num espaço seu, pode ser na sua casa ou na casa do seu paciente. O lugar não faz diferença, não tem distinção. O lugar do atendimento não é relevante. Na neuropsicopedagogia clínica, o que é relevante é o princípio do atendimento individualizado. Então, agora ficou fácil entender o princípio da neuropsicopedagogia institucional. Se o clínico é atendimento individualizado, a neuropsicopedagogia institucional, o princípio dela vai ser atendimento coletivo, atendimento em grupo. Você vai atender grupos de pessoas. E aí eu falo pra você, não é grupo de 40 pessoas, não é uma sala de aula, tá? Não é uma palestra, não é nada disso. Eu oriento, inclusive, que sejam grupos de 4, né? A 8 pessoas, 10 no máximo, porque você não consegue trabalhar com estimulação, com desenvolvimento neurobiológico, com desenvolvimento de estrutura cognitiva, trabalhando com batalhão. Você precisa ter um número reduzido. Lembre-se, 2 já é atendimento coletivo, tá? 2 é coletivo, é institucional. No máximo aí 8 a 10, não mais do que isso. Eu julgo assim, melhor maneira de trabalhar atendimento coletivo ou 4 ou 8, tá? Ou 4 pessoas ou 8. Por quê? Porque aí você trabalha as habilidades sociais, vai ajudar no desenvolvimento desses seus pacientes também, dentro dessa estimulação dessa função cognitiva, tá? Mas o que eu quero dizer aqui hoje para você é esse princípio. O atendimento institucional, você pode ser neuropsicopedagogo institucional em qualquer lugar que comporte esse atendimento em grupo. Por exemplo, se você tem um espaço, um consultório como o meu lá em Curitiba, o meu consultório, ele não é grande, imenso, é uma sala, né? Uma sala razoável. Eu poderia atender de forma institucional lá?
Sim, com certeza, porque cabem 2, 3 pessoas para atendimento tranquilamente. Não poderia ter um grupo maior do que isso, mas 2, 3 pessoas eu poderia sem problema nenhum. Então é isso que você tem que entender. O lugar que você atua como neuropsicopedagogo não é o que vai definir o seu campo de atuação, não é o que vai definir o princípio da sua atuação. O princípio dela, se é clínico, uma atuação clínica ou se é uma atuação institucional, está relacionado com a quantidade de sujeitos que você atende. Se você atende 1, é clínico. Se você atende 2 ou mais, é institucional. Então, agora eu tenho certeza que alguém tá pensando isso, alguém tá pensando assim, Karen, mas se tem só 2, se é clínico institucional, e a neuropsicopedagogia hospitalar? Tem pós, né? Neuropsicopedagogia hospitalar. E aí? Que campo de atuação é esse? Como assim não tem campo de atuação da neuropsicopedagogia hospitalar? Como assim só tem clínico institucional? E aí eu te digo, como que nós vamos atender? Ou nós vamos atender um sujeito, ou nós vamos atender 2 ou mais sujeitos. Então, se para 1 é clínico, para 2 ou mais é institucional, o que é a neuropsicopedagogia hospitalar? A neuropsicopedagogia hospitalar é uma pós-graduação, é uma especialização, que ela não te dá nem a competência clínica, nem a competência institucional. Você pode escolher a qual competência você quer usar, mas ela vai te dar uma especialização de entender como atuar dentro do contexto de um hospital, porque existem regras dentro de um hospital, existem normas, existem seguranças do trabalho dentro de um hospital, que você precisa entender como isso vai funcionar lá dentro. Então você vai ser especialista para desenvolver a sua atuação, seja era clínica, atendimento individualizado, ou institucional, atendimento coletivo dentro dos hospitais, tá? Teoricamente, uma pós dessa, ela deveria te dar todas as orientações quanto à prevenção a doenças, né, os protocolos ali de saúde, porque são importantes dentro de um hospital, tá bom? Mas lembre-se, a neuropsicopedagogia hospitalar não é um campo de atuação, porque mesmo com a especialização, sendo especialista em atuar em hospitais, você precisa escolher um campo de atuação que é ou clínico ou institucional, tá? Ou você vai atuar de maneira individualizada ou você vai atuar de maneira coletiva. Tá? Essa é uma dúvida assim que muita gente tem, então é importante trazer que não existe campo de atuação de neuropsicopedagogia hospitalar. O campo de atuação você vai escolher, ou você vai atuar clínico, que é individualizado, ou você vai atuar institucional, que é coletivo. Onde? Dentro do hospital, com os protocolos de segurança de saúde que você deveria aprender na sua pós. Quem pode ser neuropsicopedagogo? Quem será que pode ser neuropsicopedagogo? Então, qualquer pessoa que faça uma pós-graduação, né, lato sensu, em neuropsicopedagogia com um certificado válido pelo MEC. Essa foi rápida, porque é isso aí. Quem pode ser neuropsicopedagogo? Qualquer pessoa que tenha neuropsicopedagogia, pós em neuropsicopedagogia e que seja validada pelo MEC, tá? Existe aí uma orientação, mas daí não é nada obrigatório, tá? Que seja alguém da área da educação ou da saúde que faça pós-graduação para poder atuar, tá bom? Mas como a gente ainda tá, né, a neuropsicopedagogia ainda não tem uma regulamentação, né, uma regulamentação para isso, a gente entende que qualquer pessoa de qualquer área pode fazer a pós-graduação e atuar com neuropsicopedagogia. Então, quem pode, né, fazer neuropsicopedagogia? Qualquer pessoa que seja graduado vai fazer a pós-graduação. Karen, eu fiz um curso de extensão em neuropsicopedagogia. Posso ser neuropsicopedagoga? Não.
para ser neuropsicopedagoga, você precisa do título de especialista. E um título de especialista você vai conseguir apenas realizando a pós-graduação em neuropsicopedagogia. Então, para ser especialista em neuropsicopedagogia, você precisa fazer a pós-graduação em neuropsicopedagogia, tá bom? Então, ó, muita gente me pergunta, eu tenho pós em psicopedagogia e neurociências, sou neuropsicopedagoga? Não, a neuropsicopedagogia não é upgrade da psicopedagogia. A neuropsicopedagogia não tem fundamentos na psicopedagogia. Então, não é só colocar um neuro na frente, tá? Porque na psicopedagogia, eu vou explicar isso numa outra live, que eu também separei um temão igual essa de hoje pra gente fazer uma live sobre a diferença de neuro versus psico. A neuropsicopedagogia ela é uma ciência, a psicopedagogia é um campo de atuação da psicologia. A neuropsicopedagogia tem as suas fundamentações de neurociências, psicologia cognitiva e pedagogia. A psicopedagogia vem da psicologia, né, psicologia social, psicanálise e também da área da educação. Então a gente só tem em comum a pedagogia, tá? A área da educação. O resto, até porque os nossos objetos de estudo estão relacionados com a aprendizagem. Mas um está relacionado com a psicologia social e vai entender o processo de aprendizagem a partir do sujeito inserido nos seus contextos, e o outro tem a psicologia cognitiva como base, que vai entender o processo de aprendizagem no aspecto neurobiológico, que foi o que eu expliquei para vocês, tá? Então, para você se considerar, muita gente manda para mim assim, eu posso me considerar neuropsicopedagogo? Você só pode se considerar neuropsicopedagogo se você fizer pós-graduação em neuropsicopedagogia. Bom, vamos lá então, né, gente? Vamos lá então. Então, recapitulando aqui, quem pode se considerar neuropsicopedagogo? Apenas aquele que tiver pós-graduação lato sensu em neuropsicopedagogia com um certificado válido pelo MEC, tá? Somente esse. Psicopedagogo com especialização em neurociências ou psicopedagogo com curso de extensão em neuropsicopedagogia, pode? Não. Tem que fazer pós-graduação em neuropsicopedagogia. E aí, eu vou falar um pouquinho da pós-graduação, tá? A pós-graduação, qual pós-graduação que é válida? Qual pós-graduação que a gente pode fazer, né? Qual pós-graduação, como funciona? Muita gente tem dúvida sobre isso. Então, você quer ser neuropsicopedagogo? Precisa fazer uma pós-graduação? Então, vamos lá. Mitos da pós-graduação. Quem viu meu Rios de Mitos, né? Eu fiz um Rios de Mitos aí e o pessoal falou, meu Deus, eu achei que precisava fazer pós-presencial. Karen, qual é a melhor pós-graduação para atuar com neuropsicopedagogia? Vou te dar uma resposta muito sincera e muito franca. Infelizmente, nem em curso de pós-graduação, que eu conheço pelo menos, nem de graduação mesmo, eu fiz minha graduação na Universidade Federal do Paraná, no curso de pedagogia, um dos melhores cursos reconhecido com nota altíssima pelo MEC, um dos melhores cursos, né, do Paraná, uma faculdade super renomada, que é a Universidade Federal. E eu vou te dizer que eu não saí preparada com tudo, não aprendi tudo, até porque o conhecimento é infinito, né? A gente não tem como aprender tudo da nossa área, então o tempo todo a gente está em busca disso. Então, o que eu vou te dizer? Não existe uma pós-graduação que vai te deixar 100% preparado para atuar. Infelizmente, tá? As pós-graduações, elas estão vivendo um momento circunstancial no nosso país, onde se preza mais por quantidade de cursos, quantidade de alunos do que por qualidade de ensino, tá? Eu estou generalizando, eu sei, mas por quê? Porque é a realidade de muita gente, tá? Tanto que eu tenho várias alunas que falam assim, a pós-graduação só me deu o título, tá? Pós-graduação só me deu o título. O que eu aprendi mesmo foi contigo, foi aí no conteúdo gratuito, foi no método, né? Na mentoria com o método. Bom, mas eu vou te dar umas dicas se você quer fazer a sua pós-graduação. Então, a melhor pós-graduação para você, primeiro, é aquela que cabe no seu bolso,
tá? É aquela que você pode pagar, porque se você não tiver como pagar, você vai jogar dinheiro fora, vai perder e não vai conseguir continuar pagando. Então, é aquela que cabe no seu bolso. É aquela que cabe no seu tempo. É aquela que fica fácil para você. Se tiver presencial perto de você, ótimo. Se não tiver, é aquela que você tem tempo de fazer e assistir online. Aquela que traz para você o melhor conteúdo, né? Ou a melhor forma de aprender, seja com aulas gravadas. Porque acreditem, existe curso de pós-graduação por aí que só tem apostilado, só tem um livro lá da faculdade, não tem nem as aulas gravadas, não tem nenhum professor, não tem nenhum tutor. Isso, essa pós, fuja dessa, fuja. Mas não pense que você vai sair de lá sabendo tudo, tá? Não pense que você vai sair da pós-graduação preparadérrimo, porque não acontece. Infelizmente é uma realidade, eu passei por isso, Jeninha passou por isso, maioria dos meus alunos, até hoje eu não conheço nenhum aluno meu que falou que saiu preparado da pós. Até porque se ele tivesse saído preparado da pós, acho que ele não seria aluno meu, né? Então fica meio aí complicado de dar uma mensuração. Mas eu não conheço ninguém que tenha saído, tá? Nem na faculdade a gente não sai. Então, a melhor pós pra você é aquela que você pode pagar, é aquela que você tem disponibilidade pra fazer, tá? Porque muita gente falou pra mim assim, me disseram que só pode ser presencial e não tem na minha cidade, então eu nunca vou poder ser neuropsicopedagoga. Falso, mito, errado. Por quê? Porque no Brasil existe uma lei federal que está vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC, que é o detentor do poder sobre a educação. É ele que legisla, é ele quem regulariza, é ele quem valida tudo relacionado à educação, tá? Então, assim, existe uma lei nacional que diz que no Brasil não pode haver distinção, diferenciação, diminuição em relação a um tipo de diploma e outro no quesito do ensino presencial e da educação à distância. Não há distinção no certificado. Ninguém pode colocar isso como um empecilho para você ter o seu título, tá? Seja para a graduação, seja na educação básica, né? Seja na pós-graduação, no ensino profissionalizante. É uma lei que diz que não pode haver distinção. Então, se você fizer uma pós-graduação EAD, ela tem o mesmo valor de uma pós presencial, de uma pós semipresencial, híbrido, flex, como o pessoal chamar por aí, tá? Como o pessoal chamar por aí. Então, essa pós, qual que é a carga horária? Porque tem gente dizendo aí que precisa ter uma carga horária mínima exigida. Então, o que a gente tem que fazer? Órgão regulador. Qual é o órgão regulador da pós-graduação? MEC. E o MEC determina também, por lei, por portaria, enfim, resolução, que a carga horária mínima para qualquer curso de pós-graduação são 360 horas. Não existe outro tipo de obrigatoriedade, isso é lei, tá? Então, carga horária mínima, 360 horas. Claro que quanto mais horas, teoricamente, mais conhecimento para você, mais oportunidade dentro, né, do seu curso você vai ter. Então, eu oriento que você dê uma olhadinha na carga horária do seu curso. Mas o mínimo é 360 horas. Se você fez uma pós de 360, de 500, de 600, 620, 720, tá valendo. O que vale é o certificado ser expedido pelo MEC. Outra dúvida sobre pós-graduação. Karen, é obrigatório estágio? Não, não é obrigatório, porque o mesmo MEC que regula isso, ele tem lá, vamos dizer assim, ele tem o cedro do poder, né? O órgão detentor do poder em relação à educação é o MEC, certo? Ele pega o cetro dele, do poder, de determinar se precisa ou não ter estágio na sua pós-graduação, e ele dá para a IES,
que é a instituição de ensino superior, a faculdade, e ela tem autonomia, porque na pós-graduação não é obrigado estágio. Então, cada faculdade vai determinar se no seu curso de neuropsicopedagogia é obrigado ou não. Então, é a faculdade que vai determinar, não é você que vai escolher se quer fazer o estágio ou não, é a faculdade que vai determinar se é obrigatório ou não. Mesma coisa acontece com o TCC. Não é obrigatório, mas é facultativo. E algumas faculdades, elas colocam como facultativo ao aluno escolher. E tá tudo bem, porque o MEC deu autonomia para a faculdade e quando a faculdade fala assim, você pode escolher, ela tá dando autonomia para você, tá bom? Então, TCC não é obrigatório, estágio não é obrigatório. Porque o que é obrigatório? Ter a sua pós numa instituição que seja credenciada no MEC, que tenha um certificado válido. Isso é uma pós, a melhor pós para você. É aquela que vai te dar o título de especialista, que vai fazer com que você possa colocar a neuropsicopedagogia em ação, em movimento, transformar muitas vidas, tá? Bom, vamos pro próximo tópico, então.